Bom, turma, vamos lá. Hoje a gente vai trabalhar com usinagem interna e rosqueamento interno. Eu preparei aqui já uma peça de poliacetal, certo? Que a gente vai fazer uma usinagem interna e rosqueamento interno também. Então, para referência aqui, para referência de rosca, né? Para a rosca interna que a gente vai fazer, eu separei aqui essa rosca com olhar, né? Só para ter referência. Aqui eu tenho uma rosca com 30 milímetros de diâmetro, M30, e o passo dela, né, é de 3,5. 30 milímetros com passo de 3,5 milímetros. Então a ideia é a gente fazer uma prática aqui, só demonstrativa, de fazer a usinagem interna e fazer essa rosca aqui dentro, um M30 por 2,5. Então eu já passei aqui um furo de 16 milímetros. Vou checar aqui. Um furo de 16 milímetros. Então, para a gente fazer essa rosca interna, a gente precisa calcular qual o diâmetro que a gente precisa deixar aí na peça para fazer a rosca, né? Eu vou mostrar agora como se faz aí esses cálculos, né? Como a gente faz o cálculo para deixar aqui o furo perfeito para fazer o rosqueamento. Bom, pessoal, estou com um desenho aqui do que vai ser a nossa porca, né? Com as dimensões dela aqui. A gente vai fazer ela com um diâmetro externo aqui de 45 milímetros. Bom, a gente precisa entender aqui qual é o diâmetro interno que a gente vai deixar para poder fazer a usinagem da rosca. Porque aqui o que é que vai acontecer, né? O que é que vai acontecer aqui? A ferramenta, né, vai fazer aqui na rosca o perfil da rosca métrica lá com passo de 3,5. Então eu preciso deixar um diâmetro menor do que o diâmetro externo da rosca, obviamente. O diâmetro externo da rosca é de 30 milímetros, né? Então a ferramenta vai vir e vai tirar material. Eu tenho que deixar um diâmetro menor. Esse diâmetro menor vai ser justamente a altura do filete aqui, ó, de um lado, e a altura do filete do outro, tá? Então eu vou ter que compensar aqui a altura do filete para depois a ferramenta vir e fazer a retirada do material. Então a gente sabe que a rosca aqui é uma rosca que a gente vai usinar, vai ser M30 por 3,5, padrão. A gente lembra aí, ó, que a altura do filete a gente está usando 0,65 vezes o passo. Então essa altura do filete aqui vai ficar um valor aí de 2,28 milímetros aproximadamente. Então o diâmetro que a gente vai utilizar, vai ter que ser o diâmetro da peça, que são os 30 milímetros, né? Perdão, o diâmetro da rosca, que são os 30 milímetros, menos duas vezes a altura do filete, né? Que é 2,28. Diâmetro da peça, diâmetro da rosca, menos duas vezes a altura do filete. Então aqui a gente vai obter um valor de 25,4 milímetros. Coincidentemente aqui deu o valor de 1 polegada, né? De 1 polegada. Então por que duas vezes a altura do filete? Porque a altura do filete eu tenho altura aqui e tenho a altura do filete aqui. 25,4. Esse vai ser o furo necessário aí para a gente depois passar aqui a ferramenta de usinagem interna para rosqueamento. Beleza? Então esse é o cálculo aí que a gente faz. Bom, feitos os cálculos aí, a gente chegou à conclusão que a gente precisa de um furo de 25,4. Né? O que coincide aí com a polegada, né? Uma polegada é 25,4 milímetros. Só que esse mandril aqui, do torno, ele não suporta, a gente não tem um mandril para suportar uma broca de 1 polegada. Até tem uma broca aqui, mas a gente não consegue fixar ela, né? Então eu abri o furo aqui com 16 e vou aproveitar para vou abrir o restante do furo, né?
com a usinagem interna. Então a gente vai fazer a usinagem interna utilizando essa ferramenta aqui, ó. Uma ferramenta de metal duro com inserto. Veja que a posição do inserto é diferenciada, né, em relação à ferramenta de desbaste externo. Então vamos abrir ali de 16 milímetros, vamos abrir para 1 polegada, para 25,4. Tudo usando aqui essa ferramentinha e depois a gente faz a rosca, tá? Vamos preparar aqui a ferramenta. Ó, testei aqui, ela está penetrando na peça. Vamos dar início à usinagem. O primeiro passo que eu vou fazer vai ser o zeramento da ferramenta, tá? Encostei aqui, vou zerar o anel graduado. Perceba o seguinte, que o anel graduado aqui transversal, a gente vai ter que tomar o cuidado. Na usinagem interna, ao invés de a gente girar no sentido da ferramenta diminuir o diâmetro da peça, né? A gente vai aumentar o diâmetro de dentro para fora. Então o sentido aqui vai inverter. Então eu vou girar, no caso o manípulo transversal, eu giro no sentido anti-horário para retirar material. Então eu zerei ali, eu sei que eu estou com 16, vamos fazer a usinagem retirando material até chegar nos 25,4, né? Então posso tirar aí tranquilamente material para conseguir chegar nesse valor. Já está zerado aqui. Vou fazer passes automáticos, certo? Estamos aí com 21 milímetros. 21. Precisamos abrir mais um pouco. Perfeito, chegamos no valor do furo, né? Para abrir a rosca. Então, ó, o furo já está certinho, né? O furo já está certo. Agora a gente vai vir fazendo a rosca interna, certo? Agora vamos fazer o procedimento de abertura de rosca. A ferramenta que eu vou utilizar é uma ferramenta exatamente como essa aqui, ó. Essa ferramenta aí. Uma ferramenta de metal duro para rosqueamento interno, tá? Para rosqueamento interno. Então, o procedimento para abertura de rosca aí no rosca interna é semelhante à rosca externa. Você vai configurar aqui o torno para o passo de 3,5, né? Conforme eu já mostrei anteriormente como é que faz. Você vai posicionar a ferramenta na altura correta, vai testar se ela entra aqui no furo, né? Um detalhe importante, às vezes a pessoa se passa e a ferramenta que ela tem não consegue entrar no furo
né? E aí você tem que ter alguma ferramenta mais fininha para furos pequenos, né? Para diâmetros pequenos da rosca. Então, nesse caso aqui, essa ferramenta ela vai servir. Então vamos lá, a gente vai fazer pelos cálculos aí a altura do filete, né? A altura do filete, que a gente já utilizou aí a equação de 0,65 vezes o passo, dá uma altura de aproximadamente 2,28 milímetros. Lembrando sempre que o manípulo transversal é no diâmetro, o valor no diâmetro. Então a gente tem que dobrar aí o valor da altura do filete para ele jogar a altura correta de um lado e de outro da rosca, certo? Então, como aqui é no diâmetro, a gente precisa colocar o valor 2 vezes a mais, certo? Então vamos lá para o nosso primeiro passo aqui. Eu já zerei a ferramenta aqui no ponto, está zerado o anel graduado. Rotação baixa, estou usando aqui 100 RPM, né? Para não ter problema. Então, com a rotação baixa você vai. Vou jogar aqui o primeiro passe de 5 décimos, certo? Vou engrenar aqui na posição para rosqueamento, para baixo. E aí depois eu não mexo mais aqui no manípulo longitudinal do carrinho, nem inferior nem superior, tá? Afasto ela, afasto a ferramenta e retorno. Retorno, levantando o manípulo para cima e a ferramenta retorna automaticamente. Pessoal, infelizmente o finalzinho do vídeo eu acabei perdendo aqui na transmissão. Houve um problema com o arquivo e não deu para mostrar os últimos passes aí e o teste da porca, mas eu acho que já deu para vocês verem o procedimento da usinagem de rosca interna, né? O visual aí deu para entender. Então foi assim que a gente trabalhou aí com a parte de torneamento interno e rosca, tá bom? Fica esse vídeo aí pra vocês. Valeu, até mais.